Direto aqui do 20º Fórum de Geração Distribuída, nós estamos aqui com o nosso amigo aqui, Márcio Santos, da Sofar. Isso aí. É isso aí? Legal. Bom, eu acabei de olhar lá o stand lá, os inversores estão abertos, Isso. né? Justamente para mostrar o principal, os componentes. É isso. A Sofar é uma das poucas empresas que mostra o produto aberto por dentro. Quer dizer, produto muito bem construído, qualidade. É muito importante nesse evento a gente estar mostrando as máquinas por dentro, porque assim o integrador, que é o público principal, ele consegue visualizar a qualidade dos componentes, dos produtos, as especificações, principalmente o pessoal que tem mais uma base em eletrônica, e evidenciar a qualidade dos produtos, né? São produtos. Sofar é uma empresa que foi fundada em 2013. Inicialmente, o nosso core business é somente inversores, ou seja, diferente de alguns fabricantes de inversores que atuam na parte de solar, na parte de armazenamento de dados, a Sofar é uma das poucas empresas do Brasil focada apenas na construção e na fabricação e fornecimento de inversores. Então, por isso a gente tem que ser muito bom no que faz. Legal. Hoje, para quem está assistindo a gente, qual é a faixa de potência, classificação que a Sofar trabalha? Tá. Hoje os inversores strings de 1.1 até 350K voltados para as usinas de grande porte. No residencial, o que vende mais de 3 até 10K. Depois começa em 12, vai até na parte de comercial até o 75K, que é o limite da microgeração. E depois 100, 110, 125, 250, que é o que mais vende, e o 350 agora como um lançamento que nós estaremos fazendo na Intersolar. Legal. Na parte de inversores trifásicos em 220, também lançamos agora esse mês uma atualização da linha. Disponibilizamos os inversores de 30, 40, 50, 60 e 75K trifásicos em 220. Estaremos lançando os nossos microinversores na Intersolar também. Basicamente legal, o 2K, 4 entradas. Ou seja, fechar toda a linha, o leque de produtos. Sim, sim, sim. Quando o cliente ele analisa uma marca para compra, o que você pode deixar aqui de dica? Que nem eu passei ali, eu vi o inversor aberto e um modelo para o outro já tem muita diferença em termos de tecnologia. Sim. Eu queria que você falasse ali das duas peças que estão expostas, como que isso vai sendo aprimorado, né? E o que o cliente precisa saber. Nesse Fórum GD, nós estamos trazendo dois inversores. Os dois são 5K. O objetivo qual é? Evidenciar a evolução da tecnologia. O inversor da esquerda, ele é um geração 2. Um inversor antigo, foi um inversor que nós comercializamos no Brasil de 2017 até comecinho de 2022. Finalzinho de 2022, nós atualizamos com a geração 3. Quais são as diferenças básicas? Primeiro, se você olhar ali, os filtros, as bobinas de amortecimento no geração 2, elas eram internas. Isso fazia com que o inversor ele trabalhasse com uma temperatura maior. Temperatura para qualquer produto eletrônico, quanto maior, menor a vida útil. Tanto é que esses inversores eles tinham 5 anos de garantia. Quando mudou para a linha G3, nós ampliamos a garantia dos inversores para 10 anos. Então essa foi basicamente estabilidade térmica e a qualidade dos produtos. Outra característica importante, a miniaturização e dos circuitos. Foram surgindo tecnologias novas, circuitos integrados mais eficientes e você conseguiu diminuir a parte construtiva do produto, sem perder qualidade nem vida útil. Outro fator, a geração 2, ela era uma geração que para você atualizar, ou qualquer problema que tivesse no campo ligado ao firmware do produto, o integrador ele teria que se deslocar com um cartão SMD até a instalação do cliente final e fazer a atualização presencial. Isso, desgaste, perda de tempo, perda de geração. Na geração 3, todo o firmware é à distância. O integrador não precisa, a gente consegue... Tendo sinal de Wi-Fi, a gente consegue atualizar os inversores, inclusive na parte noturna. A gente consegue fazer toda a parte de correção de eventuais necessidades de firmware. A gente consegue também, para a linha rural,
a gente consegue ampliar a faixa de operação do inversor, principalmente para a linha rural. O pessoal que faz muitas instalações na parte de O agro... inversor se desliga porque a oscilação é muito grande. Isso, quando o pessoal está na lida, no trabalho, na área rural, a tensão ela cai. A concessionária, ela não gosta de investir muito na área rural. Então, o que ela faz? Ela coloca um transformador muito distante do outro. Sim. Então, quando o pessoal deixa de trabalhar, a tensão sobe absurdamente. Então, esses inversores da geração 3, via software, você consegue abrir eles até 295 volts, sem a perda da vida útil do produto. Uau, Isso é muito legal. E assim, na Intersolar nós já vamos começar, a Sofar também está tendo uma atualização de produtos. A cada 2 anos a gente atualiza toda a família de produtos. Então nós já começamos a introduzir no mercado brasileiro a geração 4. Basicamente os inversores trifásicos de alta potência 100, 110, 125 já são os inversores da nova geração. Basicamente a diferença da geração 3 para 4 é a utilização de um microprocessador novo dedicado a inversores. Legal. Então você consegue diminuir a necessidade de utilização de componentes discretos e colocar todas as proteções que o inversor necessita dentro do software do microinversor. Então isso, além de uma redução de custo, você consegue aumentar ainda mais a confiabilidade dos produtos e melhorar as curvas de rating, que é a perda de geração por temperatura, e também trabalhar com correntes de ignição menor, ou seja, o inversor passa a gerar mais cedo e termina mais tarde. Isso. E você consegue já trabalhar também com correntes de MPPT, já prevendo a utilização dos módulos novos de alta potência. Por exemplo, a linha G4, todos os strings com no mínimo 40 amperes. Todos os MPPTs com 40 amperes. A geração 3 eram 32, daria 16 por MPPT. A geração nova já vai para 40 por MPPT e 20 por string. Ou seja, cada vez mais atualização de eletrônica, né, dentro do produto. Isso. E o produto fica mais robusto para geração de energia contínua. Mais robusto e adequado até os módulos, aí, já prevendo a introdução e a popularização dos módulos de alta potência, de 650 a 700 watts, num futuro próximo, a gente já está antecipando. Bacana. Essas funções de rate de temperatura, todos os inversores têm? Porque o the rate de temperatura atinge muitas instalações que, às vezes, o instalador não pensou muito bem aonde colocar o inversor. Isso compromete o produto, a vida útil do produto, mas principalmente a geração, porque o inversor vai se desligar. O que é a eletrônica? O que acontece dentro do inversor da Sofar? Na verdade, assim, o string ele é um pouco diferente do micro. O microinversor, quando a temperatura chega a um determinado momento, ele desliga. O string, conforme a temperatura de operação ele vai aumentando, ele diminui, ele não chega a desligar. Para desligar tem que ter está muito alto. Mas ele cai, você tem uma perda muito grande em função do aumento da temperatura, isso para qualquer inversor de qualquer marca. A Sofar, pensando nisso, a Sofar atua em 2 linhas de produto. Primeiro, a utilização de IGBTs com correntes maiores, porque o IGBT é o que determina, o IGBT é um componente eletrônico que ele determina, ele afeta mais a geração em função da temperatura. Então, por exemplo, ao contrário de alguns concorrentes nossos que utilizam ainda IGBT de 40 amperes, nós utilizamos praticamente em toda a linha os IGBTs de 60 amperes. Ou seja, quando chegar a 100 graus de temperatura interna no inversor, a potência cai pela metade. Só que utilizando um IGBT de uma corrente maior, você continua com uma geração de 30% a 40% maior do que se você utilizasse um IGBT de 40 amperes. E sem comprometer a qualidade, os componentes. É um pouquinho mais caro, mas não compromete essa alta temperatura. Não, você vai ter perda. Só que com a utilização de componentes com especificação maior, em função da temperatura, você consegue assegurar uma menor perda. A perda sempre vai existir, mas você consegue uma menor perda. E outro ponto também que a gente usa, vou te dar um exemplo. Usinas, nós relançamos agora um inversor de 250K com uma curva de derrete 10% superior à minha geração anterior. Então, por exemplo, um inversor de 250K para usinas, se ele chegasse a 50 graus, ele já cairia para 200 na geração, 200K.
Nessa nova geração, ele cai para 220, ou seja, eu consigo 10% de ganho de geração em função Que da isso ao temperatura. longo dos dias e dos anos é muito. D-rate, para qualquer marca de inversor, ela vai afetar a geração. A curva de O D-rate. principal, né, Márcio, é a geração de energia. É isso aí. É isso aí, isso aí. Obrigado pela Legal. sua participação hoje aqui. Obrigado. Fiquem ligados na programação renováveis.info. Lá você vai encontrar tudo sobre energia renovável aqui no mercado brasileiro. Venham nos visitar na Intersolar e no Fórum GDs. É isso Estamos aí. presentes. Valeu! Valeu!